Boa noite para todos. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com todo mundo. Hoje é dia 28/5/2020. E é o seguinte, vamos começar lá, porque olha, eu vou falar pra você, temos muita coisa pra falar hoje. Hoje tem bastante coisa mesmo e tem um negócio meio sério aí pra gente conversar. Antes de mais nada, vamos ver a questão econômica, né? O dólar caiu mais 1,4%, agora está 5,28, graças a Deus. Tentei descobrir por que está baixando. E porque é o seguinte, a balança comercial no Brasil deu negativa, né? Saiu mais dólares do que entrou. Só que em contrapartida, a Petrobras ontem, por exemplo, conseguiu captar do estrangeiro mais de 3 bilhões de dólares, né, de títulos emitidos. As pessoas ficam felizes com os títulos emitidos, mas não podemos esquecer que títulos emitidos significa dívida, empréstimo, tá? Uma hora tem que pagar, igual dívida pública, tá? Todo período vai ter que ir pagando. Se a empresa estava super sadia, se estava tudo bonita, não tem por que ela ter feito isso. Quer dizer que ela estava metendo os pés pelas mãos, ou seja, não fez exatamente o que deveria ter feito. Então tem algum problema administrativo aí, tá? Isso é um sinal de ineficiência administrativa. Pode acontecer? Pode, para um desenvolvimento, tá? Então, tipo assim, eu posso emitir títulos no sentido do que eu poderia falar? Num sentido de que eu vou construir uma refinaria nova. Aí é justificável, porque seria um empréstimo com menor custo, tá ok? Então beleza, aí nesse caso seria tranquilíssimo. Mas como não é, aí pode justificar negócio de corona? Tudo bem, mas a Petrobras é uma empresa que não tem concorrente, né? Então era só não abaixar tanto os preços para agora ter que subir, que eu tinha falado que ia dar zicazeira e deu zicazeira aí, ó. O povo não acredita, mas aconteceu, certo? Para mim isso é uma irresponsabilidade. Não devia ter baixado tanto como abaixou, porque não estão fazendo direito os cálculos de custo operacional da empresa. Então a gente tem um valor mínimo que é o custo operacional, você tem que colocar todas as despesas fixas, e parece que não estava bem isso, né? Então festejou-se um lucro exorbitante, mas depois vai pegar empréstimo. Tem alguma coisa que não está batendo aí, mas vou continuar investigando. Bolsas de valores internacionais subiram bem ontem e está subindo de novo, claro que de uma forma bem branda, equilibrada, como se estivesse subindo um pouquinho, baixando um pouquinho, bem estável, não está nem subindo, nem descendo, está como se fosse dentro de uma normalidade, mas com uma tendência de subida. A brasileira subiu para quase 88 mil pontos, ficou em 87 mil pontos e alguma coisa. Eu acho que vai bater nos 90 aí, tá chegando, né? Eu acho que 90 é quase raro, mas pelo menos 89 raspando, chega, hein? Cheguem, mas mesmo assim ainda não temos todos os números e não sabemos as reais dívidas de todas as empresas e quem vai sobreviver e quem vai morrer no meio do caminho. Mesmo porque nós saiu hoje a nota de que a Boeing mandou 6 mil funcionários embora. Gente, hein? Vou falar pra você, hein? 6 mil funcionários é como se fosse a parte ativa de uma cidade de uns 30 mil habitantes. Gente, hein, cara? Nossa, é gente, hein? Gente, vamos ver as fofoquitas aqui. Teve uma coisa que aconteceu que foi boa, né? Mas claro que ainda não foi muito, sim, mas pelo menos já começou a dar uma aliviada, né? O governador aqui do estado de São Paulo, ele fez a medida de plano de reabertura de Covas e Dória desagrada aliado da região metropolitana de São Paulo. Porque é o seguinte, os caras, não sei se alguém conseguiu ver, ele pegou uma bolinha assim onde está a cidade de São Paulo e tudo que está em volta dela, o ABC inteiro, tá tudo fechado, lacrado. São Paulo, capital, pode abrir, e algumas outras cidades pode abrir assim com bastante restrição, mas o shopping, por exemplo, vai poder abrir. E aquele meinho tá tudo fechado. Baixada Santista, nossa. Aí você vê que são tudo regiões que aí você fala assim, cara, não tem como dar certeza, mas tem indícios de que
As cidades aonde são muito amigo liberou melhor, e as cidades onde são bases, abre aspas, fecha aspas, do Márcio França, que foi o concorrente dele das eleições passadas, tudo danado lá. Eu não sei, posso estar enganado, mas a sensação, tô falando de uma sensação, tá? Não de uma verdade. A sensação que dá é que os movimentos estão sendo todos políticos. Os movimentos estão sendo todos políticos. Isso não me agrada e não é nada bom e nada bonito. Mas eu acredito que ele não deva ter feito isso sem uma base científica. Então, eu também não posso pegar e falar, olha, mas está muito estranho. Ou o outro lado está muito incompetente, todas as cidades em volta estão todos incompetentes, ou alguma coisa tem aí, porque só a capital no meio fica liberado, o resto tudo não tem lógica. Você fala assim, cara, todo mundo que vai pra capital trabalhar, todo mundo, o ABC é uma coisa só. Tá estranho. Eu realmente não engoli isso aqui não. Eu vou falar pra você, é pra mim mesmo, né, porque fala pros outros, ninguém acredita. Eu não acredito. E de 15 em 15 dias vai ter essas análises. Para mim, devia ter que fazer toda semana. Porque de 15 em 15 dias é muito tempo. E olha que colocaram 5 níveis lá, até chegar no último nível. Vou falar para você, de 15 em 15 dias, até chegar no último nível. Então, vamos lá. 1 mês, 2 meses, no mínimo, se fizer tudo certinho, 2 meses para liberar alguma cidade, tudo. E escolas, a coisa nem aparece lá, aparece com asterisco lá no negócio lá, falando assim que só por análises isoladas e tal, sei lá, eu não sei o que vai virar, juro pra vocês que eu não sei o que vai virar. Vamos lá, mais fofoquinha. Esse daqui pode impactar bolsas ou alguma coisa, positivamente ou negativa, não tem como saber. A LERJ, que é o Congresso lá do estado do Rio de Janeiro, deve acatar pedidos de impeachment contra o Witzel. Então, dependendo do que vai dar dessa operação da Polícia Federal, se de fato encontraram coisas como dinheiros aparecendo do nada, ou benefícios, seja para a família ou não, porque parece que ele separou da esposa, eu tinha lido uma nota, deve estar aqui, né? Eu leio um pouquinho a nota antes. Esse daqui é do Estadão, essa matéria é do Estadão, que eu tô lendo aqui para vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, se tá aqui, porque entraram lá, pegaram todas as coisas. A LERJ, segundo apurou o Estadão, deve acatar os pedidos. Com isso, o ex-juiz seria obrigado a se defender, não só no judiciário, mas também no legislativo. Vamos ver. A avaliação é que os protocolados nesta quarta-feira têm mais riqueza de detalhes, justificam pelo menos a abertura do processo. Tudo bem, é um processo, não quer dizer que a abertura do processo do impeachment vai acontecer de fato, né? Vamos se analisar como juízes, como se os deputados fossem juízes e ponto. Vamos ver. Tem lá um monte de coisa lá, mas sabe, pelo que eu vi aqui, eles têm umas provas meio doidas aqui. E o negócio vai ficar meio complicado pro lado do homem aí. Mas vamos ver, né? Todo mundo tem que se defender, tem que mostrar o que é, o que não é. E também a gente também não pode pegar e falar, a culpa de um secretário e jogar em cima do governador, porque não é bem assim que funciona. Se o secretário que fez, quem tem que pagar é o secretário, né? Claro que respinga no governador, mas não pode jogar tudo em cima dele. Então tem que tomar cuidado pra gente não, né, meter os pés pelas mãos, ser bem justo. Tem uma notícia aqui que eu vou deixar por fim, que é uma mensagem do Eduardo Bolsonaro. Outro impeachment. Deputados bolsonaristas pedem impeachment de Moraes, que é o ministro da Justiça, depois de operação. Saiu no Poder 360 por Caio Peixoto.
Vamos ver aqui o que fala. Um grupo de deputados bolsonaristas protocolou o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes, no início dessa noite da quarta-feira. Eu acho que não vai andar para frente. Nunca existiu uma coisa dessa, certo? Como a bancada do presidente ele está muito enfraquecido, eu acho que não vai para frente, mesmo porque me parece, pelo que eu percebi, foi cortado esses inquéritos aí, né? Só que teve um rapaz aí que estava falando lá que entraram na casa dele com a esposa grávida de 9 anos mirando arma, sabe? Poxa, rapaz, tem coisa que não pode ser tanto assim, né? Mas vamos que vamos, seja o que Deus quiser. E vamos vendo aqui. É o que eles querem, né? A gente fala que a bancada da bala vai ser, eu não sei se é a bancada da bala inteira, mas se fechar o acordo com o Centrão, pode surtir resultado, hein? Se o Centrão acatar isso daqui, eu vou falar para vocês. Análise. Se o Centrão entrar junto com os apoiadores do Bolsonaro, do governo que entrou, e passar esse negócio do impeachment, e realmente acontecer o impeachment, eu falo uma coisa pra você, a Bolsa de Valores vai lá pra cima, pro espaço sideral. Por quê? Porque vai saber que se conseguiu passar isso, tem facilidade de passar as emendas, as reformas que precisa ser feita, pelo menos a tributária, né? Então, se passar um bom sinal econômico. Agora, político sempre vai ter um desgaste. Esse ano, as eleições prorrogou lá pro final, mas olha, rapaz, a disputa, o negócio começou bem antes. O negócio tá feio, hein? Pela misericórdia. Mas tem um negócio aqui que eu ainda vou falar pra vocês que é danado aqui. Estadão. Mais uma matéria do Estadão. Criminalistas dizem que bolsonaristas estão errados e que STF pode abrir investigação de ofício. Então você tem duas versões aí. Tem uma versão falando que não pode e outra que fala que pode. Por que eu falo que não pode? Porque são pessoas políticos, eles têm fórum privilegiados e eles têm que ser julgados e analisados por CPI. É regra. Mas nada impede que possa ter algum tipo de algo a nível civil. Mas eu não sei, hein? Esse negócio tá meio estranho. Mas são versões e versões. Deixa tudo aberto e são argumentos. Então, mas em todo outro caso... Aqui, ó. Quer um exemplo? Nas audiências da Operação Lava Jato, quem aparecia mais fazendo perguntas? Um membro do Ministério Público ou o juiz? Sérgio Moro, que fazia perguntas com o claro intuito de produzir provas, exemplificou. A pessoa que o presidente Jair Bolsonaro escolheu para ser ministro da Justiça era do tipo juiz de ataque, que a gente sempre criticou, mas a lei permite. Concluiu, sei lá, não entendi piroca nenhuma que está escrito aqui. Pegaram um pedaço da fala de alguém aí que nem sei quem que é e saiu esse trem aqui. Bom, mas tá aí. Vamos ver o que vai ser. Cenas do próximo capítulo. Ruído pra tudo quanto que é jeito que seria pra afetar a Bolsa de Valores. E a Bolsa de Valores não tá nem aí. Subindo. E subindo. Bom, hein? Bom, hein? Bom, hein? Bom. Vamos lá. O que eu queria chegar aqui no ponto que eu queria chegar? Que é pra gente poder bater um papo mais interessante. Isso aqui vai dar pano pra manga, hein? Isso aqui que eu vou falar agora vai dar muito pano pra manga. Pra mídia, nossa, vai render pra mais de semana. Eduardo tá aqui no Poder 360. No site Poder 360. Eduardo Bolsonaro defende, abre aspas, reação enérgica, fecha aspas, contra o STF. Aí vai ter um mundo de interpretação de enérgica. Enérgica pode ser o quê?
Ele pode ser interpretada, que é o que eu acho que seja, como a medida do impeachment de um ministro da Justiça, para deixar bem assim, falando por todos os outros ministros, próximo pode ser, eu sei, para todo mundo ficar assim, ixi, um colega nosso foi caçado, vai ficar sem aposentadoria, sem coisa, nossa, é melhor nós ficar quieto aqui, ganhar nosso salário e aposentar aqui, coisa. O recado pode ter sido esse, que eu acho que é bem provável, mas a mídia, querendo transformar uma formiga num elefante, pode querer justificar algo como uma intervenção de fato militarizada ou de algum outro jeito, que eu não sei, eu desconheço, tem alguma outra forma de ter algum tipo de intervenção popular, eu desconheço. Vamos lá, eu vou ler isso aqui porque eu achei muito interessante. O deputado Eduardo Bolsonaro criticou nesta quarta-feira, dia 27 de maio, foi ontem, decisões do ministro STF. Alexandre de Moraes e Celso de Mello. Esse relator de inquérito que apura suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O filho do presidente Jair Bolsonaro participou da live do portal Terça Livre, canal mantido pelo blogueiro Alan Santos, que acho que foi um dos alvos da operação que fez buscas em endereços ligados e diversas autoridades no âmbito do processo sobre fake news instaurado no Supremo. Olha, eu acho bom ter uma leizinha do fake news só para campanha, para época de eleição, sabe a época de eleição? Eu acho que é válido. Agora o fake news para todas as outras épocas não pode, gente, é cortar a liberdade. Na época da campanha eu concordo com você, porque os caras pegam e jogam os negócios, aí o cara perde a eleição e falou, agora já teve voto, já perdeu, até eu provar que não era, já acabou tudo a eleição e já tomei nariz. É duro, hein? Na transmissão, Eduardo pregou uma reação contra a Suprema Corte. Temos de pontuar, diagnosticar o problema e depois começar a tomar algumas atitudes. Tá certo, até aí eu vi como se fosse um empresário falando. Uma pessoa com procedimento. O deputado endossou a fala do blogueiro Alan dos Santos de que outros poderes estariam tramando contra o governo. O que é tramando contra o governo? Cara, o Congresso é assim, sempre foi assim, tá negociando daqui, negociando de lá, tanto é que tá tendo negociação com o Centrão, fazer o quê? Estariam tramando contra o governo, abre aspas, aí é o blogueiro que parece que falou. Até entendo, ou ele, não sei, não dá para entender. Não, o deputado endossou a fala do blogueiro. Aqui, beleza. Então vamos lá. Abre aspas. Até entendo que tem uma postura moderada para não chegar num momento de ruptura, de cisão ainda maior, de conflito ainda maior. Eu entendo essas pessoas que querem evitar esse momento de caos. Mas falando abertamente, a opinião de Eduardo Bolsonaro não é mais uma opinião de se, mas de quando isso vai ocorrer. Ou seja, está planificando, já estão vendo que vai ter que fazer uma ruptura. Essas reuniões aqui que o Alan está falando de altas autoridades, até mesmo de dentro de setores políticos, a gente discute esse tipo de coisa, que são possibilidades. Bom, nós da economia, a gente também tem que mapear tudo. Se saem umas coisas, nós temos que ver todas as possibilidades. Eu não posso simplesmente falar assim, olha, não, isso não vai acontecer porque nós temos que ter fé em Deus. Não, na economia não pode ter esse negócio. Então, a gente tem que pegar e começar a calcular. Então, eu vou ter que começar a fazer gráficos já, analisando os cenários econômicos de... Se tiver uma CPI e CPI, um impeachment de algum ministro, o que acontece? Se tiver impeachment de governador, o que acontece? Se tiver alguma intervenção, sei lá, que vai saber, eles chamam lá militar, não sei o que, eu tenho que fazer cálculo tem que fazer. Nós da economia não pode ser pego de surpresa, já tem que estar tudo com o plano B, C, D, tudo coisa, porque se acontecer tem que saber onde vai o dinheiro, o que faz que a economia vai para um lado, vai para o outro, que reação que vai ter e tudo mais. Então eu vou ficar muito bem antenado nisso, porque isso afeta diretissimamente
a economia e a política em si, porque tudo muda, tudo fica assim, sem saber depois o que acontece. Vamos dar um exemplo. Vamos dar uma semi-militarizada. Um exemplo, né, que vai acontecer. Fecha só o STF, mantém o Congresso. O Congresso, você acha que vai ficar como? Com medo desgramado, vai ter reação, pá, e aí? Os governadores vão politizar o negócio, a mídia vai fazer uma coisa muito forte, e aí o que vai acontecer? Pode ter uma congestão interna civil? Se tiver, afeta a economia, vira Chile, sabe? Então tem que mensurar tudo é muito delicado, muito delicado. E toda medida radical ou muito forte gera consequências econômicas, fato, isso é fato, não tem como fugir. Espero que Deus abençoe, que nós fiquemos dentro de um âmbito administrativo, vamos acompanhando o que o Congresso vai decidir, porque o Congresso é a voz do povo. Então eles são os nossos representantes de fato e eles que são os que têm autoridade para resolver essas palhaçadas e problemas políticos que nós estamos vendo aí toda semana. Deus nos abençoe, jamais é verdade absoluta. Namastê.